Bom dia, crianças! E aí, como estão? Hoje é sexta-feira, último dia da semana de aula, né? A gente estava aí se planejando para retornar dia 20, mas não vai ser dessa vez que a gente vai retornar para a escola, né? A gente vai ter que aguardar mais um pouquinho até o senhor governador fazer um novo pronunciamento, né? Então, na nossa aula de português hoje, nós vamos trabalhar um texto que vai falar um pouquinho sobre os agrotóxicos, tá? Então, a tia vai pedir para vocês pegarem o livro de português, abrir na página 169, para a gente poder acompanhar a leitura, né? E em seguida trabalhar a interpretação de texto, ok? Todo mundo abriu o livro? Então, vamos lá. Mocinho ou vilão? Você sabia que os agrotóxicos podem ser bons e ruins ao mesmo tempo? Então, vamos lá. Remédios para plantas, defensivos agrícolas, venenos contra pragas. Esses são alguns nomes pelos quais são conhecidos os agrotóxicos, que são produtos químicos que servem para prevenir, destruir ou controlar diferentes tipos de praga em plantações. Se, por um lado, eles são um escudo, né, uma forma de proteger para as plantas, por outro, podem causar danos à saúde de animais, e isso inclui de minhocas a seres humanos. De minhocas a seres humanos? Tudo depende da forma como é aplicado no ambiente. Então, a gente sabe que tudo que é demais é veneno, né? Podem perguntar em casa aos pais de vocês que é um ditado bem antigo, né, que os nossos avós sempre comentavam, alguns avós ainda comentam que tudo demais é veneno. Então, o agrotóxico ele é uma substância química que foi desenvolvida para proteger tanto os alimentos quanto as plantações, né, de pragas, de insetos que destroem a lavoura. Só que existem agrotóxicos que são mais fortes, né, e os donos das produções, os donos das terras sempre utilizam em alguns hectares, alguns terrenos, a quantidade a mais, né? E aí a gente acaba ingerindo esse agrotóxico, que a gente não come o alimento, mesmo que a gente lave, que tenha toda aquela higienização, infelizmente a gente vai consumindo, né, esse tipo de veneno, né, em pequenas doses. Continuando. Os agrotóxicos podem ser usados em vasos de plantas, jardins, pequenas roças ou grandes plantações, com o propósito de evitar que micro-organismos e também plantas daninhas prejudiquem o crescimento dos vegetais. Continuando na página seguinte. Então, vejamos se os agrotóxicos agem pelo bem dos vegetais. Eles são ótimos, certo? Nem sempre. Muitas vezes você vai na feira, aqueles legumes, verduras e frutas parecerem mais bonitos para conseguir um preço melhor, e para isso muitos usam agrotóxico além da conta, né? Porque a gente tem a mania de primeiro encher os olhos com a beleza do alimento. Quanto maior, quanto mais bonito, mais cheio de agrotóxico ele é, tá? Eu tenho um amigo que mora no interior, né, na roça, e ele, lá no quintal dele, ele tem uma plantação orgânica de vegetais. Ele produz cenoura, ele produz alface. Só que a forma que ele produz não é utilizado o agrotóxico. Ele não utiliza, tá? É tudo natural. Ele não utiliza nenhum tipo. E a gente observa que o alimento que ele tem agrotóxico, tomate, maçã, todos, né? Mas esses que a gente vê maiores, mais bonitos, com certeza ele tem uma quantidade maior de agrotóxico, né? Os resultados disso são dano à saúde do trabalhador rural, que em geral aplica o produto sem proteção. Dano à saúde do consumidor, que ingere vegetais contaminados. E dano ao meio ambiente pela poluição do solo e das águas, que prejudica das minhocas aos peixes. E aí, o que fazer? Se você tiver algum receio na hora de fazer a feira, procure comprar os vegetais de produtores que você conheça para evitar consumir produtos contaminados. Outra opção é comprar produtos identificados na embalagem como orgânico. Essa denominação é garantida de que não são produzidos com o uso de agrotóxico. É melhor prevenir. Por conta do risco que os agrotóxicos podem representar, cabe aos cientistas a tarefa de pesquisar outras formas de combater as pragas nas plantações, né? Da mesma
forma, cabe aos órgãos competentes a fiscalização de produtores agrícolas para punir quem desobedece aos limites de utilização dos agrotóxicos, prejudicando as pessoas e o meio ambiente. Infelizmente, essa substância, ela vai matando aos poucos. Já a gente vai morrer porque tá comendo isso? Não, morrer todo mundo vai um dia, né? Mas aí a gente vai se envenenando a cada dia, um pouquinho, porque a gente compra a mercadoria e às vezes nem para olhar esse tipo de informação. Há algum tempo passou uma reportagem no Globo Repórter sobre as abelhas, né? As abelhas, elas têm um papel importantíssimo na natureza porque elas fazem a polinização das flores, né? Tira pólen daqui, leva para ali e aí vai fazendo com que a quantidade aumente. E aí estavam aparecendo uma quantidade muito grande de abelhas mortas. Por quê? Por conta do agrotóxico, que era muito venenoso, né? E aí elas acabavam recebendo tudo aquilo, porque eles utilizam um mecanismo aí, né? De tipo de dedetização, né? Para poder colocar no terreno, nas plantações e tal. E aí os produtores, os apicultores, produtores das abelhas, né? Que trabalham com isso, estavam se sentindo prejudicados, porque as abelhas morrendo não tem como procriar. E aí vai afetar de alguma forma o meio ambiente, certo? Até a próxima aula.